a todos vós, a todas vós. É uma alegria ter esta capela cheia de gente amiga, recente e de longa data, e outros mais, aqui convocados pela nossa querida amiga comum Maria João Avilés. A primeira coisa que vos quero dizer é um abraço do nosso novo Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, que gostaria de estar presente, mas por compromissos de última hora e a agenda do Patriarca, que ainda é administrador apostólico das Forças Armadas e, portanto, tem de responder a várias solicitações, não pôde, mas saúda a Maria João e o Sebastião. Permitam-me uma palavra de introdução. Quando, na atualidade, somos devorados pelas violentas imagens de terror e de crueldade, pelo caos devastador da guerra, pela morte, pelo sofrimento e pelo desalojamento de milhares de pessoas, sobretudo de crianças indefesas, sermos hoje convocados para a espiritualidade e beleza pode parecer alienação. E, todavia, mais do que nunca, precisamos destes lugares para consolidar a raiz da nossa esperança e o fundamento da nossa humanidade comum. Mais do que nunca precisamos do pão da beleza e do pão da espiritualidade para alimentar a aridez do nosso cotidiano. Precisamos de convocar um excedente sentido a que chamamos Deus, fé, crença, para motivar a nossa cidadania, a nossa corresponsabilidade política, a nossa liberdade criativa, a nossa resistência ativa. Precisamos da ética, da estética, da compaixão, do cuidado, da literatura, da música. Aqui nos reúne um ciclo de 4 conversas informais, soltas, livres, em que Maria João Avilés acolhe figuras, pessoas com responsabilidade pública em diversas áreas. Cada pessoa que por aqui passa, irá passar, é ela própria um lugar de encontro entre a fé e a cultura na própria vida. Uma presença laical em diferentes setores da organização social e cultural. Neste tempo de convocação do sentir dos crentes em caminho sinodal, ouvimos, em primeira pessoa, o testemunho de pessoas que põem ao serviço da comunidade o seu ministério de interpretação política, de gestão pública, de cidadania inspirada ou de criatividade artística. A pergunta colocada pela Maria João, no texto que nos preparou, é: a fé ilumina a criatividade ou transtorna, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo? Estas conversas foram surgindo há quase um ano, etapa por etapa, e, a certa altura, chegamos à conclusão que o melhor momento para organizar estas conversas era após as jornadas. Tínhamos no início uma ideia e relacionar espiritualidade e beleza. A alegria, a festa, a beleza das celebrações das Jornadas Mundiais da Juventude confirmaram esta nossa ideia inicial.
não poderíamos deixar de convocar aqui protagonistas e organizadores desse intenso acontecimento que nos fez vibrar e nos sentirmos felizes. Agradeço desde já a generosidade e o testemunho de Sebastião Bugalho, aproveitando uma aberta da SIC para estar aqui connosco nestes tempos intensos de comentário político e de perspectivação do futuro. Às 8h30 estamos no ar. Estamos mesmo. Matilde Trocado e David Lopes, que estiveram no coração da organização das jornadas, de Martim Sousa Tavares e Dilda David, e numa parceria da Capela do Rato com a Rádio Renascença, com a assistência técnica da jornalista Ana Catarina André, aqui presente, o meu obrigado. Maria João Avilés, que todos conhecemos, dispensa apresentações. Mas é da casa e alguma evocação da sua relação com esta casa, a começar em novembro de 2015, com o então capelão Padre Tolentino, em que convocou e conversou pela primeira vez com personalidades públicas sobre Deus, experiência carente no espaço público. De novo aqui volta, neste ciclo de conferências, de conversas. Todos sabemos, Maria João tem aquela arte delicada de convocar o melhor das pessoas, sem ser invasiva, deixando-as com caminho de inteira liberdade para se dizerem a si próprias no melhor de si próprias. Há em si uma paixão pelo humano que permite esta empatia com quem é entrevistado e com quem entrevista. Isto, todos sabemos, não acontece sem uma profunda delicadeza. Nem o próprio Papa Francisco resistiu à sua delicadeza e todos sabemos que falou do coração. Muito obrigado. A minha gratidão e toda esta comunidade pela sua presença, pela sua generosidade, pelo seu talento ao serviço de todos nós. Eu é que agradeço, Sr. Padre. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Padre Martins. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos e num dia de chuva, bem diz o outro, acontecimento molhado, acontecimento abençoado. Obrigado ao Sebastião, que está a correr entre duas chiques. Eu só queria dizer que vou dedicar esta série de conversas, mas gostava de dizer hoje, à memória da nossa saudosíssima Leonor Xavier, que aqui tanto colaborou, e ao pilar desta casa, que foi o Zé Alberto, um irrepetível pilar, e portanto eu acho que eles estão num camarote aí no céu, agora a olhar cá para baixo e vão ouvir isto com muita atenção. Sebastião, bem-vindo, agradecer o inaugurador, claro, disto, gosto imenso, e afinal não é o mesmo que estar a olhar para uma câmara a comentar terremotos políticos ou a escrever no Expresso sobre o conflito no Médio Oriente. É muito mais simpático conversar consigo do que falar do António Costa ou do Hamas. Está bem. Mas não é bem o mesmo, o registro não é o mesmo. Olha, Sebastião, para mim é irresistível começar com uma coisa que as pessoas aqui não sabem, eu também não sabia, é que a primeira vez que o Sebastião comungou foi aqui, foi nesta capela, foi aqui onde estamos. É verdade. O que é que guarda desse dia, do significado que isso teve, desta capela? Bem, tanto eu como a minha mãe, digamos que não tivemos uma conversão tradicional, por assim dizer. A minha mãe fez a primeira comunhão e o batismo com 33 anos, na idade de Cristo, e eu fui batizado quando, portanto, bebé,
também tive uma conversão, ou também despertei para a fé já na adolescência. Portanto, tive ali um período, digamos, de algum distanciamento. Mas tenho memórias muito vívidas desse momento. A minha mãe, eu julgo que terá feito aos 33 anos o seu batismo e a sua iniciação espiritual enquanto católica nesta capela, e eu lembro-me distintamente do sabor da primeira hóstia, não é? Claro. E lembro-me até dos cestinhos, que pareciam cestinhos de pão, que passavam aqui para o ofertório. Lembro-me de vir aqui, lembro-me do coro ali em cima. Eu fiz a primeira confissão e a primeira comunhão ali em Santa Isabel com o padre José Manuel Pereira de Almeida, que depois foi meu professor de doutrina social da Igreja no curso de Ciência Política. Portanto, quando me convidou para vir, eu assim digo sempre que sim. Como Não, mas independentemente disso, o cenário e a moldura que estaria atrás da nossa conversa também acabou por me tocar por essa coincidência, não é? A primeira vez que eu comunguei depois da primeira comunhão, portanto que eu comunguei sem cerimónia, passa a expressão, foi sentado, eu lembro-me de estar sentado ali. Portanto, isto há de ter sido a coisa de 20 anos, à vontade há 20 anos. Há 20 anos, mas eu não podia deixar de começar por isso, porque de facto não há coincidências. É de facto um traço de união entre esse dia, provavelmente, e hoje. Eu gostava de saber se essa primeira comunhão, você já explicou que foi o percurso, mas em que ambiente familiar é que ela se integrou? Você cresceu em que ambiente familiar? Teve uma infância feliz, agitada? Há mais irmãos? As duas, agitada e feliz. Há um irmão mais novo, que é muito diferente de mim, mas não, eu julgo que tive uma educação portuguesa, por assim dizer. O que é uma educação portuguesa? Somos... Não, mas do ponto de vista da fé, o meu pai cresceu em Marrocos, o meu avô era diplomata. Era embaixador? Era diplomata. Diplomata. E, portanto, os frades franciscanos que estavam em Rabat, onde estava a embaixada, era um toque muito europeu, muitos deles eram franceses, era um toque muito europeu e era um toque cristão e católico do meu pai. Como a minha avó era muito conservadora, o meu pai não foi para um colégio privado como os outros filhos dos embaixadores, então foi para a escola pública, para o meio dos outros marroquinos. E então aprendeu a falar árabe, fazia ramadão, não por ser muçulmano, mas em solidariedade para não comer nem beber em frente aos amigos que estavam em sofrimento. E o toque dele com a religião eram os frades franciscanos. Portanto, o meu pai tem essa vertente da fé de que não se esquece e que não se abdica. A minha mãe, como eu lhe digo... Foi um pouco mais tarde. Converteu-se já quando eu tinha cerca de 8, 9 anos e também me influenciou muito. Ela é, digamos, aquilo que se poderia chamar, eu não gosto muito do termo, mas ela é o que se poderia chamar uma católica progressista. Eu sou um bocadinho mais conservador. Mas foi muito marcante para mim. Mas, sabe que mas cresceu, portanto, entre duas personalidades muito distintas e eu estava-lhe a perguntar como é que você cresceu, com que referências, o ambiente... Foi uma boa partida para a vida, o tempo em casa? Foi, quer dizer, os meus pais ensinaram-me a fazer perguntas, ensinaram-me a conversar. Neste momento eu vivo de fazer essas duas coisas, portanto eles devem ter feito um bom trabalho. Fizeram ótimo. E a minha mãe disse-me que não a muitas coisas, mas nunca me disse que não a um livro. E é muito engraçado porque todos os gestos de grandeza, claro que a paternidade e a maternidade, eu não sou pai, mas, no meu entender, é sempre um gesto de enorme grandeza, talvez o mais nobre de todos, que é pormos outra vida que não a nossa no mundo, não é? Claro. Mas é muito curioso que, eu não vou aqui especificar, mas os gestos de maior grandeza que eu vi nos meus pais, além do dom da vida que me deram, ou seja, além de me terem posto nesta terra, estiveram todos associados à fé. Que interessante. Portanto, o momento em que todos nós achamos que os nossos pais são melhores do que nós ou que são maiores do que nós, todas as crianças acham que o pai é o homem mais forte do mundo, claro, e que a mulher é a pessoa, pelo menos comigo foi assim, que a mãe é a pessoa mais inteligente do mundo, ou pelo menos com mais autoridade. E nesse sentido, é muito interessante, quando eu passei dessa fase em que nós achamos que os pais são esses seres todos poderosos e passei a ver os meus pais como os seres humanos que eles são, como somos todos nós, claro, os momentos em que eu vi o meu pai e a minha mãe a transcenderem-se, ou seja, quando eu olhei para eles e pensei, vocês são humanos como eu, mas são mesmo gigantes, tiveram todos que ver com a fé. E isso para mim sempre foi isso fez com uma coisa que anda consigo. Isso fez com que a fé para mim sempre fosse, digamos, o melhor exemplo que eles me deram. Pelo menos a bondade deles para mim sempre esteve associada à fé
e eu acho que a melhor bondade de todas é refletida a partir da fé, pelo menos a minha é. Eu acho que sou muito melhor por causa da fé. Melhor no sentido de bondade, não de qualidade. E tem isso presente em si? Tenho, tem claro isso que presente tenho. quando intervém, quando atua, quando fala, que quando... Tem. Claro que tenho. Eu tenho uma relação de profunda gratidão com o Nosso Senhor. Tudo era impossível, isto parece uma frase feita, mas é absolutamente verdade. Não é nada, é sua. Mas eu não quero entrar aqui em grandes exageros, até porque estava a contar que a plateia fosse muito mais pequena, não por si, mas por mim, não é? Não, é verdade, porque nós quando estamos no estúdio de televisão está só lá uma câmara, não está ninguém a ver, aqui há pessoas a ver. É um bocadinho, tão bom. É muito diferente. É tão bom, pois é, ninguém nos vê. É muito diferente. Eu, aliás, deixa-me só dar aqui dois apontamentos que são curiosos, menos profundos, mas curiosos, que eu nunca pensei que ia entrar numa igreja maquilhado, e estou maquilhado porque saí do estúdio e voltei para o estúdio. É uma experiência que, pronto, não esperava que fosse acontecer na minha vida. E a segunda coisa é que tive alguns amigos que estão aqui que me perguntaram: então, mas tu vais na mesma? E eu disse: não, claro que vou, Nosso Senhor é muito mais importante que o Governo. Acho que conseguimos concordar todos. Mas para lhe dizer, claro que sinto, claro que, agora exagerando, mas sendo totalmente sincero consigo, Maria João, era tudo impossível sem Deus, não era possível. Não, eu sinto-o todos os dias, falo com ele todos os dias, agradeço-lhe todos os dias, peço-lhe ajuda todos os dias, pergunto-lhe qual é que é o melhor caminho, a melhor pergunta, a melhor resposta, a melhor frase, a melhor opção, a melhor hesitação. Não há nada... Que não passe por isso. Não há nenhum movimento que não passe por essa interação. Exatamente. E o Divino Espírito Santo? Eu é mais o Divino Espírito Santo. Não me compete a mim dar desabafos, mas o Divino Espírito Santo é uma necessidade que quase que me ultrapassa. Talvez porque é interessante isto entre Deus e o Divino Espírito Santo. Sendo a Santíssima Trindade o que é. Talvez eu seja um bocadinho mais como Tomé, portanto um bocadinho mais literal, um bocadinho mais à procura. Se calhar também tenho que tocar para acreditar, ou ver para acreditar. E a Maria João tem um dom de fé mais sólido do que o meu, mas eu ainda estou a crescer na fé. Portanto, não temos aqui balanças para pesar. Talvez eu vá de Nosso Senhor ao Espírito Santo em breve. Pode ser que aconteça. Olha, eu falei de referências, mas agora gostava de falar de influências, não é a mesma coisa. Influências marcantes, ou seja, livros, autores, mestres. Falou muito bem e de uma forma muito nítida e muito impressiva do papel dos seus pais e da sua relação com os seus pais e deles consigo. Mas, além disso, um amigo da casa, um mestre, um livro, um professor, quem é que teve maior responsabilidade cultural, intelectual, moral na sua formação? Que figuras é que fizeram de si aquilo que você quer ser? Essa é uma pergunta difícil para responder numa capela, porque uma pessoa não pode mentir. Pois não. Mas apetecia-lhe mentir. Se não estivéssemos na capela, apetecia-lhe mentir. Estou só a meter-me consigo. Não, estou a dizer é que não posso ser politicamente correto, não é? Olha... Mas isso fora das capelas também não. Não, eu vou dar uma resposta mais panorâmica e depois talvez arrisque em concretizar. Eu acho que o facto de eu ser filho de uma romancista, portanto a minha mãe escreve romances de amor ou de desamor. E dirige uma ótima revista. É verdade, mas o facto da minha mãe ser uma ficcionista, portanto uma mulher que escreve ficção, ser filho de uma escritora não é fácil, porque se acontece cruzarmos com um livro da nossa mãe, vamos descobrir a nossa cômoda, o nosso pai, o nosso avô, um bocadinho de nós próprios, um bocadinho dela que não queríamos ver. Portanto é um bocadinho um ato de voyeurismo ou até de nudismo desconfortável ser filho de uma escritora, mesmo que ela seja uma católica progressista. Mas ser filho de uma escritora é ao mesmo tempo ser filho de uma leitora. E claro, eu acho... sem lhe querer dar uma resposta aberta demais, e eu já concretizo, o facto de eu ter crescido rodeado de livros fez-me ter uma predisposição para observar no outro aquilo em que é diferente de mim ou até aquilo em que ele é parecido comigo, mas que eu não consigo perceber totalmente. Isto é, nenhum escritor é um bom escritor e talvez nenhum leitor consiga ser um bom leitor se não tiver uma disponibilidade para o outro. Para o que é que o outro sente, o que é que o outro pensa. O que é que o outro traz. Em que é que ele é diferente de mim, em que é que ele é parecido comigo. E essa disponibilidade para o outro, que também nos ajuda, no meu entender, no nosso percurso de fé enquanto católicos, eu acho que a disponibilidade para o outro é fundamental na fé cristã. Claro. Essa disponibilidade para o outro, que me veio de ser educado por uma escritora e ela fez de mim um leitor,
essa disponibilidade para o outro ajudou-me a ser católico, a ser jornalista, a ser ser humano, a ser amigo. Portanto, eu diria que, como perguntou-me que referências, quem é que fez de mim, quem é que me esculpiu? Exato. A minha mãe não foi só fundamental por ser minha mãe, é a minha primeira resposta. Depois, eu tive muita sorte na minha vida profissional. Claro que também sou muito bom, mas eu também tive muita sorte. Aliás, você, é um pequeno parênteses, aliás, você disse alguém que se tinha espantado que o Presidente da República o tivesse convidado para almoçar com 24 anos, com gente de outra geração, e você disse, o Presidente convidou-me porque eu sou muito bom. Não há de ter sido para, não sei, para eu estar lá sentado só, não é? Exatamente. A comida, por acaso, estava fantástica e os morangos tinham chantilly, e ele comeu imenso chantilly, foi uma coisa extraordinária. Mas, de qualquer modo, voltando a... concretizando, eu tive a sorte de, com 23 anos, ter conversado com 3 primeiros-ministros, 3 presidentes da República, 3 presidentes do Parlamento, de esquerda, de direita, católicos, ateus, boas pessoas, más pessoas, bons políticos, maus políticos. Isso foi um privilégio. Nós não falamos muito disso porque a nossa democracia manifestamente está doente, senão também não se tinha passado aquilo que se passou ontem, mas a nossa democracia também tem sintomas de saúde positivos. E tem, claro. Ela é brutalmente aberta. Eu não era ninguém e aqueles senhores abriram uma porta para falarem comigo. Eu, com 24 ou 25 anos, tinha um programa com a Maria João Vilés e com o Sérgio Sousa Pinto, com a biógrafa do Mário Soares e com o herdeiro do Mário Soares. Portanto, as pessoas dizem assim, porque ele é um privilegiado. Eu respondo sempre, pois sou. Porque é verdade, eu sou um privilegiado. Eu fui um privilegiado. O seu trabalho, o seu mérito. Não se esqueça que eu comecei por dizer, porque além de ter sorte também sou muito bom. Mas eu não me esqueci dessa parte. Não, mas falando a sério, portanto, eu tive essa sorte, portanto, eu tive a sorte de ter grandes professores, o José Miguel Sardica, que já falei dele consigo, é um historiador formidável, tem uns livros e um ser humano tem uns fantástico. livros que são indispensáveis para perceber o século XX português, e foi um professor extraordinário. Ele escreve na Renascença também, ele foi meu professor na Universidade Católica de História Contemporânea, e eu às vezes... nunca tive coragem de fazer isso, mas tinha vontade de lhe dizer, olha, eu passei na cadeira, mas não posso ir ver as aulas outra vez, como se estivesse chumbado, porque as aulas dele eram fantásticas. Portanto, olha, eu não tenho nenhuma resposta, por exemplo, eu gosto muito do De Gaulle, ou do Churchill, ou da Margaret Thatcher, eu não tenho nenhuma resposta assim, não tenho um gigante do século XX para lhe apresentar. Acho imensa piada ao Napoleão Bonaparte, porque ele não era filho de ninguém e dominou o mundo. Claro. E falou de uma moeda única e de uma Europa sem fronteiras, 100 anos disso acontecer, mais de 100 anos antes disso acontecer, portanto acho-lhe graça. Mas não tenho nenhuma referência assim, clichê, para lhe dizer. Não era clichê, eu estava a perguntar um escritor que eu tivesse marcado. Como lhe digo, apesar dos livros serem muito importantes para mim, eu gostei mais das pessoas que conheci do que das pessoas que li. Pronto, isso já é uma resposta. E muito, exatamente, e muito imediatamente perceptível. Mas a natureza humana é o melhor. Sabe como é que eu costumo dizer também? Deem-me uma pessoa e eu faço uma grande viagem. E com um livro posso não fazer uma grande viagem. Nós fazemos grandes viagens com e através da natureza humana, não é? Eu pude fazê-lo muito cedo e com muito pouca aprendizagem, portanto eu aprendi fazendo as coisas e tive a sorte de ter interlocutores que me possibilitaram isso de forma totalmente generosa. A Maria João foi um caso desses, o Sérgio Sousa Pinto foi um caso desses, há outros casos até de uma generosidade, troca de livros, troca de ideias. A democracia portuguesa tem essa vantagem, nas outras isso não acontece. Eu tenho colegas jornalistas no Reino Unido ou em Madrid que têm que esperar um mês para terem 15 minutos de um deputado. Aqui eu tenho os números dele a dizer o que é que você acha disto? Podemos falar 2 minutos? Isto acontece, e não acontece só com quem está na televisão, acontece com quem é repórter parlamentar com 20 anos, que era aquilo que eu era. Então a nossa democracia tem muitos defeitos, mas também é muito generosa e foi muito generosa comigo. Portanto eu tive essa sorte. Tenho essa noção. Você começou a trabalhar em jornalismo, esteve em diversos jornais, o I, o Sol, o Observador, onde fomos colegas, hoje o Expresso, transitou da CNN para a SIC e para o Expresso, depois veio a televisão e houve a política. Eu queria, antes de falarmos da televisão, ou englobando a televisão, melhor dizendo, há aqui 2 desafios, mídia e política, ambos portadores da sedução ou do convite para um exercício de uma cidadania ativa. Uma pessoa que faz política e que faz jornalismo é
exerce uma cidadania ativa. Você tem muito talento para os dois. O que eu queria perguntar para ambas as coisas, Sempre generosa. como é que se escolhe quando se tem talento, muito talento para ambos? Eu não escolho, a mim foi-me acontecendo, quer dizer, se eu tivesse sido eleito teria lá ficado, se eu não tivesse sido Temos que convidado, explicar teria lá assim. ido. O que é que eu quero dizer? Bem, eu em primeiro lugar nunca quis ser aquele jornalista que agarra no comunicado de imprensa do governo e escreve a notícia, porque para isso qualquer dia há robôs para fazer, não é preciso seres humanos. Portanto, esse jornalismo robótico que transcreve os comunicados de imprensa e aquilo que os assessores do governo dizem ao telefone, era um jornalismo que a mim não me interessava porque não questionava nada e também não aprendia nada. Interessava-lhe o quê? Bem, eu fiz... Não lhe interessava isso, mas... Eu estou a fazer um grande esforço para a conseguir imitar sem ninguém reparar. Ai, ó, ó. E acho que estou a ter um enorme sucesso, não é? Vamos lá embora, vá lá. Não, a sua pergunta era muito interessante. Não, exatamente. Como é que se escolhe? Porque a meio do jornalismo veio uma candidatura pelo CDS a deputado e não entrou. Não entrei. Não entrou. Depois o mandato veio parar ao meu colo e eu não fui. E depois teve, porque saiu um deputado, chamaram-no assim, que eram a seguir, E eu não fui. você não foi. E fiquei na televisão. E ficou na televisão. Mas podia ter ido. Podia ir, faria bem. O que eu queria perguntar é... porque você escolheu sem escolher. É verdade. Porque amanhã, exatamente. Significa... Amanhã pode vir um convite para a política. Mas eu não vou. Você não pode dizer agora. Não vou. Está a fechar uma porta com 27 anos. Não, mas eu já fechei, essa porta está fechada para mim. Trancada ou fechada? Ou semi-aberta? Eu fechei essa porta e não há ninguém que esteja na política agora com quem eu me sentisse à vontade para trabalhar, apesar de respeitar e ser amigo até de alguns protagonistas. Eu não tenho interesse nenhum em ir para a política ativa, não tenho interesse nenhum em ir a votos, porque os deputados neste país não existem. Eu, se for ao Palmeira da Rua e dizer, diga-me o nome de 7 deputados, ninguém sabe, os deputados não existem, os deputados não interessam. Nós somos uma democracia representativa onde os representantes não existem. Mas você existiria. Não é por agora estarmos numa maré baixa que a política pode deixar de ser uma vocação, uma atração, uma Os jornalistas solução. têm muita responsabilidade nisto, nesta coisa dos deputados terem um mandato do povo e não existirem para o povo. Os jornalistas têm muita Claro que os políticos e os partidos também têm muita responsabilidade Imensa. na ausência de qualidade de alguns membros do Parlamento e até do Governo. Mas o que é facto é que a nossa classe política é muito mal paga, a nossa classe política não leu muitos livros hoje em dia e a nossa classe política deixou de ser currículo para passar a ser cadastro, não é? Não, é verdade. Não, isto não era uma piada, estou a falar muito a sério. Hoje em dia um tipo que diga que é deputado, as pessoas não estendem a mão, não é? Exageremos. Eu tenho amigos que são deputados que não dizem que são deputados às pessoas. Não exageremos. Isto é verdade. E o que eu lhe estou a dizer é verdade. Deixou de haver aquele deslumbramento com, mãe, eu já sou ministro, já sou deputado. Esse deslumbramento já não existe, talvez, nem na terrinha. Eu tenho vários amigos que são deputados de círculos do interior e eu próprio tenho uma ligação íntima ao Alto Minho. Mas o que é facto é que hoje a política deixou de ser olhada como era antes. Portanto, eu curiosamente estou num limbo, isto agora vou um bocado entregar o ouro ao bandido, mas também não vou ser... É verdade, eu estou num limbo estou num limbo que aos olhos dos espectadores me torna... que é muito confortável, que repare, eu não sou nem um jornalista na cabeça das pessoas, porque os jornalistas também não têm grande receptividade junto da sociedade portuguesa hoje em dia, e também não sou um político. Portanto, eu sou só o miúdo que as pessoas acham que estudou alguma coisa e que parece ter os números na cabeça e que não parece não ter medo daquilo que está a dizer. Portanto, eu acho que é por isso que as pessoas... E o que é que você acha disso? Eu acho que é verdade. Que eles têm? Eu acho que é verdade. Eu acho que essa percepção é correta. É que eu não quero ir a votos, eu não tenho qualquer interesse em poder nem em dinheiro, eu não tenho qualquer... quer dizer, quero casar, quero ter filhos, quero um dia ter uma casa, mas isso nunca vai acontecer. Mas, por este andar, não. Mas ou seja, não, isto é mesmo verdade. Mas ou seja, eu não tenho... Eu gosto muito daquilo que faço. Se me disser assim, se escrever no Expresso e tiver programas de televisão a entrevistar pessoas ou a falar da realidade política e dos problemas do país até morrer é feliz, eu tenho a certeza que sou feliz. Não quero fazer outra coisa, é de escrever uns livros, se Deus quiser, se me derem tempo para isso, mas eu não tenho... Eu gosto daquilo que faço, porque é que eu quero ir fazer outra coisa? Pronto, ótimo. Mas nada contra a política. Eu sei. Que a política tivesse outros protagonistas.
Mas você sabe que depois da maré baixa vem a alta e que a política não é sempre uma coisa medonha e que nos afasta ou que nos enoja ou que nos perturba, não é. E, portanto, já atravessámos ótimos momentos e outros menos maus. É a vida, é como a vida. Mas eu acho que a Maria João, por exemplo, sem querer inverter a entrevista, a Maria João Avilés também nunca foi ministra, nunca foi deputada, nunca foi... Mas não queria também, de maneira nenhuma. Afinal, não sou só eu. Não, está bem, eu não queria. Estou a falar com uma pessoa talentosa que tem 26 anos. Não teve nenhum cargo público ou representativo e também serviu o país, serviu a democracia, prestou um papel incomparável no regime democrático e no seu espaço público. Portanto, eu acho que não há mal nenhum em querer ambicionar, honrar esse legado e seguir essas passadas ou querer reproduzir isso para o futuro. Eu acho que o regime também precisa dessas pessoas. Sim, a democracia sim. também precisa de intérpretes, não precisa só exatamente. protagonistas. Mensageiros, Eu não quero ser um protagonista. Repare, eu não tenho sangue frio nenhum. Digo aquilo que penso, como aliás se dá a notar nesta entrevista. Não quero mandar em ninguém, não quero vestir um papel de autoridade, gosto muito daquilo que faço. Sou um tipo profundamente sentimental, farto-me de chorar a toda a hora com bandas sonoras, filmes, momentos políticos, de grandes desgraças. Eu estava no ar na CNN quando os russos invadiram a Ucrânia. Eu estava no ar e fiz a madrugada toda a pé, com o Cláudio Carvalho e com mais um fulano impecável, que eu agora infelizmente me estou a esquecer o nome. Mas pronto, a equipa era muito boa e éramos muito unidos. E a dada altura eles passam uma imagem das crianças ucranianas no metro com Kiev a ser bombardeado. E eu pedi para sair do ar, porque eu não vou chorar à frente do público. Porque isto é uma parvoíce, não é? Comoveu-se muito. Não, eu sabia que me ia comover. Portanto, eu pedi, disse à produção, vocês têm que me tirar daqui porque eu não posso estar no ar com estas imagens a passar, porque não consigo. Não tenho esse sangue frio. Certamente que do ponto de vista jornalístico, objetivo e profissional, o certo é engolir em seco, meter para dentro e aguentar a pressão daquilo, a pressão emocional de testemunhar uma desgraça em primeira mão. Mas eu não tenho essas qualidades. Está a imaginar um primeiro-ministro que tem esse tipo de sentimentalismo? Eu não, espero que nunca aconteça. Está bem. Achei interessante a maneira como você arredou, com 27 anos, a possibilidade de um dia, as coisas mudam, há um primeiro-ministro ou um ministro que o chama e diz: eu gostava muito que você colaborasse aqui, temos esta reforma em mente, queremos... Sabe o que é que eu lhe respondia? Eu não quero nada seu, a não ser que me atenda ao telefone. Está bem. Pois claro, para lhe pedir uma entrevista, exatamente. Eu queria saber uma coisa, falámos de talentos e eu disse como é que se escolhe quando se tem talento para duas coisas, e eu queria saber uma coisa, porque se nós nunca sabemos como Deus escolhe interpelar cada um de nós, mas sabemos que um desses modos é através da graça dos talentos, do dom da criatividade, de uma inspiração mais forte e mais profunda. Tem a noção que Deus pode ter começado a conversar consigo através dos talentos e que você pensa nisso quando acha que o está a pôr a render? Há uma relação, um traço de união. Claro que há, mas depois, mais uma vez, vou responder da forma mais transparente e franca possível. Claro que depois uma pessoa também, quando sente esse toque, ou seja, quando eu escrevo um texto, ou eu tenho uma intervenção, e eu... Não, vou refazer a frase. Quando eu leio um soneto do Shakespeare, que gosto muito, eu penso, não foi este tipo que escreveu isto, foi Nosso Senhor. Claro. Quando eu ouço uma peça de Vivaldi que gosto muito, eu penso, não foi este tipo que escreveu isto foi Nosso Senhor. Claro, percebi isso muito. Quando eu ouço um concerto ao vivo de improviso do Keith Jarrett no Japão nos anos 70, eu penso, isto não foi só este senhor, isto também foi Nosso Senhor. Portanto, como é óbvio, há momentos em que eu tenho a certeza que há coisas que eu estou a fazer bem que não estou a fazer sozinho. Claro. Claro que uma pessoa não pode confundir isso com uma sensação de predestinação a coisas... A minha pergunta não envolvia isso. Ou seja, eu acho que a tarefa, quando estamos perante a noção de que temos talento, que é a sua pergunta, que é uma pergunta bem colocada, mas é uma pergunta difícil, o grande desafio é uma pessoa reconhecer que ele está lá sem entrar no deslumbramento. Porque o deslumbramento não tem nada a ver com o Nosso Senhor, não é? Claro.
E a pergunta é, e como é que você faz isso? Pois é muito difícil. Pois, como é que põe a render? É muito difícil separar e conviver com essas duas coisas, mas eu não tenho dúvidas que não sou só eu. Ou pelo menos sozinho não conseguiria. Sim, que sozinho não conseguiria. E às vezes também tenho os meus momentos de dúvida. Às vezes também paro o carro, até porque para ir para a SIC ou para a TV tem que ser pelo IC ou pela autoestrada. Exatamente, é uma maçada. Às vezes paro o carro e pergunto, não me pergunto a mim, mas pergunto-lhe a ele, o que é que tu queres que eu faça? Qual é que é o caminho certo? O que é justo e bom? O que é justo e bom? E às vezes também saio de lá e pergunto-me, será que fui demasiado duro, demasiado bruto? Será que fui injusto? Será que me deixei levar por aquilo que acredito e se calhar acredito com demasiada força em algo que não tenho a certeza que seja totalmente verdade? E claro que todas essas dúvidas, que acabam por ser dúvidas morais, só existem... Porque há uma fé. Exatamente, claro. Porque há uma fé. Exatamente. Porque toda a dúvida moral nasce de estarmos a seguir ou não aquilo que achamos que é o caminho que ele traçou para nós. E há outra coisa, há a responsabilidade assumida de fazer render o talento. Quando você se interroga, é isto, não é isto, deve ser assim, diz-me como é que eu hei de fazer, você está a ser responsável na utilização do seu talento. Eu presumo que sim, eu quero acreditar que sim, mas depois também acho que há momentos em que a dúvida pode ser tão profunda, e tenho amigos que já sentiram isso, que é, será que eu consigo usar o talento que Deus me deu para o bem? Porque às vezes nós temos talentos. Sim. Imagina, eu conheço políticos brilhantes, gestores brilhantes, académicos brilhantes, muito qualificados, eu diria até geniais, que não conseguem usar as ferramentas ou os dons que receberam, que no meu entender receberam de Nosso Senhor, e não conseguem usar esses dons para o bem. E que dilema horrível e que coisa horrível deve ser essa, que é ter talento e não conseguir aplicar esse talento para algo que faça o mundo melhor. E às vezes eu imagino que haja quem se pergunte, eu próprio já me perguntei, então mais vale não estar quieto? Não, nunca vale mais estar quieto. Mas o que eu lhe digo é que a dúvida às vezes existe. E ela não, está claro. Lá, mas que eu acredito e faço para que seja sempre possível ultrapassar essa dúvida com a fé. Claro que também não faço isso sozinho cá em baixo. Também tenho amigos que são sacerdotes, tenho acompanhamento espiritual, tenho um querido amigo que era o melhor aluno do curso, era o único tipo que eu olhava e pensava, este tipo é melhor que eu. Pronto, para a minha sorte, ele não foi para o espaço público, portanto ninguém vai perceber que ele é melhor que eu, porque ele foi para o seminário, o que é um grande desperdício, porque ele era... E hoje é sacerdote? Está quase a ser. Porque é com enorme pena, porque eu gostava... Porque ele, de facto, e não é ironia, ele era mesmo melhor que eu, e provavelmente é melhor do que eu, e seria melhor do que eu, e faz falta ao espaço público porque tinha aquela coragem que só as pessoas que acreditam muito têm. É aquela coragem, aquele desprendimento de... Como eu acredito muito nisto, a seguir vão-me criticar muito e a seguir vão achar que eu sou isto ou que eu sou aquilo, mas não faz mal, eu acredito que é o justo e bom. E ele tem essa coragem, mas felizmente essa coragem vai ser aplicada na nossa igreja, portanto também certamente terá um bom destino e um bom porto. E você tem essa coragem? Às vezes não, e também me penitencio por isso. Não é fácil ser corajoso em Portugal e não é fácil ser católico em Portugal. Porquê? E também não é fácil ser jornalista e ser católico em Portugal. Não, isso sim, mas porquê é que foi ser Portugal? Ser de direita e jornalista é uma coisa quase cómica. Você não imagina o que é? Eu quando entrei na redação... Não imagino. Eu quando entrei na redação... Há 50 anos que imagino. Quando entrei na redação pela primeira vez, mas esta aqui não sentiu, que eu vou-lhe contar. Quando entrei na redação no meu primeiro emprego, eu era estagiário, ganhava 535 euros, foi muito divertido. Eu tinha medo de ir pôr gasolina, porque achei que ia ficar lá, na bomba de gasolina, porque não ia ter dinheiro para a gasolina. E uma vez a minha avó teve que me ir buscar à gasolineira para pagar, enquanto eu era estagiário de jornalismo. E eu ganhava 535 euros. E houve um dia que eu levei a minha camisa branca, nessa altura só tinha uma, para o trabalho. E eu levei a camisa branca e comecei a perceber que as pessoas estavam a olhar para mim. E eu pensei, o que é que eu fiz? Será que eu estou sujo? Estão a olhar para mim, não sei, se calhar porque cheguei há pouco tempo, porque sou alto, porque sou jovem, eu tinha 19 anos. E depois houve fulano que se virou para mim e disse, olha lá, tu és de direita, não és? E eu, mas vocês ainda não leram nada do que eu escrevi, como é que tu sabes que eu sou de direita? Ah, é porque tu estás de camisa branca. E eu, Nossa Senhora. Denunciei-me. E não estava de sapatos de vela, Maria João, imagino que teria sido. Santo Deus, bem, um pouco na sequência de tudo isso, dessa relação com Deus permanente e essas interrogações, devia ser assim, não devia, eu tinha aqui uma pergunta parecida, mas vou fazê-la à mesma, que é,
Não é difícil de me articular Deus com o ecrã de televisão, com o sucesso e a possível tentação da vaidade, com a sobreexposição pública que você tem. Como é que a articulação, traço de união? A sua pergunta é se não é difícil. A minha resposta é que é muito difícil. Solitário. Pois esse era um ponto que eu estava com esperança que não falássemos, porque é um ponto talvez é muito pertinente, mas também é muito pessoal. Pronto, então se acha pessoal, não Não, mas eu posso, não tem problema nenhum. Porque eu acho que há uma grande solidão na convicção. São duas coisas quando diferentes. Quando a convicção é contra a corrente, há uma grande solidão ao expor, pode haver ao expor essa convicção, ou não? A solidão, é paradoxal, mas a solidão é uma coisa do espaço público. É impossível estar no espaço público português, ou é impossível ser uma figura pública, ser um homem público, como dizem os ingleses, e não conviver com essa solidão. Mas essa solidão não tem que ser uma coisa triste, é uma questão de uma pessoa aprender a lidar com ela. Eu seria absolutamente incapaz de lidar com essa solidão sem Deus. Não conseguia, desistia. Não havia espaço público para ninguém. Não havia sanidade possível sem Deus. Porque Deus não é só uma companhia simpática. Claro. Não é disso que eu estou a falar. Não, de todo. Mas é uma companhia muito valiosa nessa solidão. Sobre a questão da vaidade. Ou da sobreexposição. A sobreexposição, aquilo que faz é com que nós tenhamos cada vez menos tempo para refletir, para estudar, para pensar, para ponderar. Para discernir E para perdermos tempo com as pessoas que realmente importam. Que alguém que passa a vida num estúdio de televisão não liga à mãe às vezes que devia ligar, que é o meu caso. Não manda mensagem à namorada a perguntar como é que está a correr o dia às vezes que devia mandar, como é o meu caso. Portanto, eu nesse sentido recebo muito mais do que aquilo que dou. Tem essa noção? Claro que tenho. A minha relação com os meus amigos e com a minha família, e provavelmente até certamente até com a minha fé, é uma relação dispar. Eu sou nesse sentido, a reciprocidade não é equiparável. Eu, como lhe digo, recebo muito mais do que aquilo que dou. Claro que faço por dar tanto quanto aquilo que recebo. Claro. Mas acho que nunca vou conseguir realmente fazer isso, sabe, Maria João? Porquê? Apesar de me esforçar muito. Porque as exigências da vida pública vão-se... E a Maria João sabe isso, porque está nela Há 200 anos, sim. Está nela desde a fundação da democracia. Sim. Porque o espaço público, como nós aliás vimos nas últimas 24 horas, 36 horas, o espaço público nunca para. A política cada vez que parece que está morta, a seguir reacende e tudo muda. E isso é muito viciante. É muito empolgante, mas também é uma grande responsabilidade. Nós não queremos ficar para trás. E eu sei que eu trabalhei com a Maria João e sei que a Maria João também sente isto que eu vou dizer. Nós sabemos que há uma coisa que nós vamos dizer que mais ninguém vai dizer. A Maria João sentia isso, eu também sinto isso todos os dias. Portanto, nós também temos aos nossos ombros a responsabilidade de nós sermos nós. E não vale a pena fugir delas. Pois não. Não vale a pena fugir ou ignorar que essa responsabilidade está lá. E o que é facto é que eu sei isso, é que eu demorei a encontrar as pessoas certas para estarem ao meu lado perante essa responsabilidade, mas o que é facto... E conseguiu. Eu disse que me comovia com as bandas sonoras, mas não era preciso pôr uma a tocar. Estou a meter consigo. Não, mas conseguiu hoje ter acha que consegue ter hoje as pessoas certas ao seu lado? Não, é um privilégio. Tenho essa sorte. Não, é um grande privilégio. Quer dizer, os meus pais sempre lá estiveram, os meus Sim, avós sempre lá estiveram. exatamente. Sabe que o meu pai, que também foi jornalista, agora está reformado, o meu pai leu todos os textos que eu já publiquei na minha carreira. Todos. Eu nunca imprimi nada em papel sem o meu pai ler. O meu pai é o meu editor. Eu, cada vez que mudo de trabalho, levo o meu editor comigo. Os políticos levam a secretária, eu levo o meu pai. Só que para o bono, não é? Mas então o meu pai leu os meus textos todos. Eu, só da opinião, já escrevi cerca de... No outro dia fiz a conta, eram 676 textos de opinião. Já são alguns. E ele leu todos. Todos. Portanto, é uma pessoa certa, mas há outras. No seu trabalho, no seu dia-a-dia. É o que eu acho um privilégio de trabalhar... De chegar, ainda estou a espreitar. Sim. Mas cruzei-me com profissionais extraordinários. Cruzei com pessoas muito generosas e
que me acolheram, verdadeiro. Eu criei sempre laços familiares no meu trabalho, não sei se isso é aconselhável ou não, mas foi isso que me aconteceu. E depois partilho a vida com uma pessoa e espero constituir a minha família, construir a minha família com uma pessoa que é indefetível e que consegue perceber aquilo que estamos a falar aqui os dois, que é, consegue perceber essa minha vontade de ir fazer coisas e consegue não achar que eu estou a trocar uma coisa pela outra. Claro. Ela consegue perceber que eu sou eu graças a essas duas coisas. Isso é de uma generosidade e de um amor que não tem preço. Foi a maior bênção da minha vida a seguir à fé. Eu conheço a Margarida e acho que ela não está aqui, senão eu não estaria a dizer estas coisas todas. Não, mas é uma coisa um bocado esposada. ela merece-o e você merece. Olha, agora, para acabar, eu precisava de... Não se pode separar Deus da Igreja. Nós somos portugueses, temos uma Igreja portuguesa que acompanhamos a sua vida. Eu gostava de saber se você, tem uma opinião sobre a nossa Igreja, agora em caminho sinodal. Terminou há dias a primeira Assembleia. O que eu gostava de perguntar ao Sebastião era, o que é que até porque eu sei que tem que ir para a SIC daqui a poucos minutos, o que é que o Sebastião gostaria, como católico e português, o que é que gostaria que este sínodo trouxesse, ou melhor, o que é que julga que era bom, necessário, relevante, que o sínodo, na sua conclusão daqui a um ano, trouxesse? Qual é a sua expectativa? Vou-lhe responder essa pergunta e depois fujo mesmo, e se não me despedir convenientemente de todas as pessoas com toda a generosidade que mereciam, peço imensa desculpa, mas é que vou mesmo trabalhar e poderão confirmar que eu estou a dizer a verdade daqui a 40 minutos, ligando a televisão. Mas para responder à sua pergunta, o sínodo já tem alguns focos que nós conseguimos antecipar. Uma das coisas que eu mais admiro na Igreja, e estou a incluir, não é meu? Eu estou a incluir a Igreja Portuguesa, é que a Igreja Portuguesa e a Igreja Católica não tem medo de ser ela própria e não tem medo dos seus erros. Isso é muito católico, é muito cristão, eu admiro muito isso. Isso é um ato de coragem, nós não termos medo daquilo que fizemos mal. Está-se a referir à iniciativa. Estou-me a referir a tudo. A tudo. E nós não termos medo de olhar de frente os nossos próprios erros. Eu acho que não há nada mais católico do que isso. Acho que a maneira como a Igreja está a olhar para as mulheres e está a olhar para os desafios da humanidade, do planeta, das sociedades, da modernização e para si própria é prova dessa coragem. Mas gostava de dizer uma coisa sobre a segunda parte da sua pergunta que julgo que também é importante, que é o que é que eu gostava de ver. Eu, com toda a humildade, eu sou um fiel. Aquilo que eu gostava de ver, e não quero aqui exagerar, era que nós tivéssemos outra vez soldados de fé, que nós tivéssemos outra vez gente que não tem medo, porque nós vamos perdendo esses nossos soldados e sabemos perfeitamente quem é que eles foram e quais é que eles foram e que combates é que eles travaram, mas o que é facto é que nós precisamos desses soldados. Nós precisamos dessa gente sem medo de ser católico, nós precisamos dessa gente sem medo de defender a Igreja, de defender as comunidades paroquiais, aquilo que elas fazem, aquilo que elas ajudam, aquilo que elas representam. Nós não podemos ser um país onde o mesmo governo acaba muito sovieticamente com os contratos de associação porque o Estado é laico e depois vai a Fátima porque o Papa está cá e estão todos na primeira fila. Vamos lá ter tino. Precisamos de soldados de fé. Atenção, eu não sou nada contra com os senhores estarem na primeira fila. Também gostava que estivessem estado na primeira fila com o Papa Bento, como estiveram com o Papa Francisco. Compreendo que seja mais confortável um do que o outro. Sim, claro. Mas aquilo que eu gostava era que eu sei que eles estão aí, mas que até que o espaço da comunicação social, que o espaço da política, que o espaço público português estivesse disponível para acolher essas vozes e que essas vozes estivessem disponíveis para ser acolhidas. Porque há alguma hipocrisia nos nossos responsáveis, e não estou só a falar dos políticos, no modo como lidam com a comunidade católica em Portugal, e houve um tempo em que ninguém lhes teria perdoado serem tão hipócritas. Porque houve um tempo em que alguém lhes teria dito: oh, meus caros, querem se sentar nessa cadeira, mas o Estado não era laico? O Estado não era tão laico que não poderíamos ter colégios católicos com financiamento do Estado? Então o que é que o senhor está aqui a fazer para tirar uma fotografia? Era só essa a pergunta que eu gostava que fosse feita mais vezes. Era preciso soldados de fé. Mas eu lá estarei para fazer a pergunta.
Sebastião, não sei como é que eu lhe hei de agradecer. Isto é a vida de